vem através desse vídeo responder a Adriana, né? Primeiramente, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre nossa conversa. Sou um pecador igualmente a você e a todos, né? E então eu vou usar os seus próprios versículos. Quero que você entenda primeiramente que eu não milito contra dízimo. Eu quero explicar para que você entenda qual é a verdadeira forma de usar essa ferramenta que hoje não se chama mais dízimo, porque dízimo é 10% e ficou na lei, 10% é uma coisa obrigatória, então hoje é repartido com liberalidade, conforme você coloca no teu coração. Mas vamos lá, não milito contra isso, porque o que eu entendi é que você tem um entendimento da palavra, mas está sendo, não está sendo ensinada pelo Espírito Santo, está sendo fermentada por homens. Eu tenho completamente uns 80, 90% de certeza que tem alguém fermentando a tua ideia para impor esse tipo de pensamento em cima desses versículos, que esses versículos mesmo eu vou usar para te mostrar. É o seguinte, você me mandou Mateus 5,17, né, que ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, anular, né? Senhor Jesus, você tem que ter o entendimento de Jesus de Nazaré, o qual está vindo cumprir a lei, e o Senhor Jesus depois da morte, ok? Então um testamento ele só é válido depois da morte de alguém. Por exemplo, você morre, quem vai herdar os seus filhos, se você tiver filho, só que eles irão herdar só depois da sua morte. Então se você impor 10% para cada um, só vai valer depois da sua morte, tá entendendo? Esse é o mandamento que você deixou, vamos supor assim. Então esse mandamento só começa a valer depois da morte do Senhor Jesus, que é um novo mandamento que eles deixam. Vamos lá. Então ele não vinha abrogar, mas vim cumprir, continuando o seu versículo que você mandou. Presta bem atenção. Porque na verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio me tirar da lei sem que tudo seja cumprido. Ele está falando, eu não vou tirar um centavinho dessa lei, dos profetas, de nada, eu vou cumprir tudo. Nem um J, nem uma vírgula, nem um pingo de um I. Eu vou cumprir tudo. E sabe aonde ele cumpriu? Está em João 19, né? No 30 ali, ó, quando ele chega assim, o 28 ele fala assim, tá dizendo assim: depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, né, ele veio para cumprir, e ali ele cumpriu na cruz, ó. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, ou seja, isso quer dizer, está cumprido, eu cumpri e não tirei nenhuma vírgula da lei. Em Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Estavam empregando força porque queriam cumprir as leis, são 613 leis, ninguém consegue cumprir, somente o Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus conseguiu cumprir, tá entendendo? Então, eles estavam usando a força para entrar no reino do céu porque queria cumprir toda a lei e ninguém consegue. Então é pela fé. E aí continuando, você citou também, né, que Jesus confirma em Mateus 23. Mateus 23 diz: ai de vós escribas e fariseus hipócritas. É a hipocrisia desses líderes religiosos. Tá entendendo? Vamos lá. Pois que dais, eles dão o dízimo e desprezais o mais importante. Ó, você está lendo uma coisa e não está entendendo porque você não está com fermento de homens religiosos que querem cobrar dízimo. Estão colocando isso na sua cabeça para cobrar dízimo. Olha o que você lê e não entende. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã e do heno, porque era para a tribo de Levi a lei, e era em alimento. A tribo de Levi eram os sacerdotes que ficavam cuidando do templo, né? Então tá, e desprezais o mais importante do quê? Da lei. Hoje nós não estamos mais sobre a lei. Estamos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O véu se rasgou, aquele boca de Deus que era o sacerdote, que somente ele tinha contato com o Espírito Santo através do Santo dos Santos, rasgou o véu, o Espírito Santo agora sai da cruz para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Fim, né? Então, em Hebreus 7,18 diz que ele abrogou a lei pela sua inutilidade. Em 2 Coríntios 3, eu anotei aqui 13 ao 16, ele anulou a lei. E em Gálatas diz que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Então, continuando, que você me postou aí, né? Continuando, que desprezais o mais importante da lei, né? O juízo, olha, a lei lá atrás já tinha o juízo, a misericórdia, a fé. O Abraão, pai da fé, tá entendendo? Então, não deveis, a fé, não, deveis, porém, fazer essas coisas, né? Tipo, dizimar, porque ele estava na lei, e não omitir aquelas, a misericórdia, a fé, o juízo, tá entendendo? Mas isso ficou na lei. A minha indignação é o seguinte: eu creio que talvez você não esteja mais aí, né? Mas se você estiver, presta bem atenção, porque é com o coração e é pelo Espírito Santo que eu te digo. Hoje, como Paulo diz, ele fala em 2 Coríntios 9,7, cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que você colocou no seu coração não é 10% do que você ganhou. Entendeu? É o que você colocou pro seu coração repartir entre os humildes. Presta atenção no versículo todo. Olha, ele vem falando assim, ó, seu coração não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiente e superabundez. 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, olha aqui, deu aos pobres
e sua justiça permanece para sempre. Tá entendendo? Então, assim, hoje as pessoas dão dinheiro para sustentar templos, parede, coisas que vão ficar aí enquanto o irmãozinho está lá no chão caído, passando fome. Essa é a minha briga, porque o Senhor Jesus, em Mateus 25, ele diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com eles, então assentará no seu trono, e todas as nações, tá? E porá as ovelhas direita, então o rei. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de beber, de comer, tive sede e me deste de beber, fosse estrangeiro, me hospedaste, aí vão perguntar pra ele, quando, Senhor, fizemos isso? Quando vocês fizeram algum dos meus pequenos, pegaram o seu dízimo, no caso que não é 10% mais, não é, pode ser até 10, hoje até pode ser todo sua grana, tá entendendo? Mas a briga é pra não dar pra essa hipocrisia dos templos. Eles são ricos, eles estão cheios de templos, cheio de... Agora imagina você, Adriano, você passar fome, tiver necessidade, eu duvido que isso não aconteceu, não com você, mas com alguém, tiver uma necessidade, a pessoa vai lá pedir pra eles, olha, eu contribuí 10 anos de dízimo, tem como você pagar hoje o aluguel da minha casa, só esse mês? Eu duvido se eles vão fazer isso. Eu não tô generalizando, não tô colocando todo mundo dentro da panela, porque de 10 salva 9, salva 1, quer dizer, fica, né, cai 9 dentro da panela. Mas, então, é isso, que a gente reparte com liberalidade, e tem mais um versículo pra você. Aqui. Tessalonicense 3, a partir do 8. Nem de graça comemos pão, de homem algum, mas com trabalho, fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, para não pesar no ombro das pessoas, eles trabalhavam, né? Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitarmos, trabalhar. Por que seu líder religioso não trabalha? Fica lá, ó, só eu quero 10% do dízimo de cada um, vamos aqui, ó, citar Malaquias aqui, vou citar aqui Provérbios, Deuteronômio, sei lá, um monte de coisa. Eles, porque é obrigado, você vai pro inferno, ou o devorador vai devorar a sua casa. Então continua no versículo aqui, ó. Pra imitar, né, eles trabalhando, porque quando ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente e não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, pedindo dízimo aí, a esses tais, porém, mandamos e exortamos. Estamos mandando e exortando, Paulo tá falando pra você, o líder religioso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aquele que não trabalha, também não coma. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre todos vocês.